Paulista esse ano. Mas em Araraquara, o Choque Rei terminou 0-0. Podia ser uma festa mais colorida em Araraquara, mas por questões de segurança, só tinha gente de verde na Fonte Luminosa. Uma chance rara de ver um clássico no interior do estado. E a fé palmeirense aumentou com uma simples escolha de Luxemburgo: Gabriel Veron entre os titulares. Gabriel Veron! Veron é um jogador que está aí querendo espaço, né? E os palmeirenses também se empolgaram ao ver Arboleda, São Paulo. Flagrado com a camisa do rival nas férias, o jogador foi provocado pelos torcedores no estádio. Como ele reagiria seria um mistério. Chega no fundo, cruzou, Luiz Adriano foi bloqueado com perfeição pelo Arboleda. O que era certo mesmo é que o calor de 35 graus no interior ia deixar o jogo mais lento. E foi o que aconteceu. O São Paulo tinha mais posse, rondava a área do rival, mas sofria para entrar. Conseguia chegar só de longe. O Hernanes meteu de pé esquerdo e ela passa. E Elinho. E deu trabalho pro Everton. O Palmeiras fazia o contrário. Esperava e ficava menos com a bola. Gabriel Veron foi bem marcado, mas quando o time dele chegava, era muito mais perigoso. No meio pro Lucas. Bom lance, olha a chance do Dudu. Pegou o Thiago no rebote. Luiz Adriano em cima dele. Titular de novo, o Ramires estava bem no jogo. Uns centímetros não fez o dele. Segurou, bateu pra dentro da trave. Passo a passo, né? Acho que isso é um processo de evolução. Tá precisando eu pegar ritmo, mais ritmo, né? Mas bom é que eu tô podendo ajudar, enquanto eu tô em campo, a equipe, procurar fazer mais para que a gente possa sair com a vitória. A gente baixou um pouco o ritmo, talvez começou muito forte. Depois acho que da parada a gente esperou muito e aonde o Palmeiras criou mais perigo. Acertar agora no segundo tempo aí, que tá um jogo difícil, tá um jogo equilibrado, e vai sendo detalhe. Detalhe que ele ajustou pessoalmente nesse lançamento lá de trás. E que Daniel Alves não aproveitou. Posição legal do Daniel, o Everton! Pablo na volta, tira Felipe Melo! O São Paulo viveu de lampejos no segundo tempo. Uma chance aqui, outra ali. Mas na real, o Palmeiras é que controlou a parte final do jogo. Teve outra bola no travessão. Faz o cruzamento, bola pro Luiz Adriano, cabeceia na trave! Teve essa defesa de Volpi. Espalma Thiago Volpi! E uma bola raspando de William. A diferença entre quem ficou mais perto de vencer ficou clara nas chances reais de gol. 8-3 pro Palmeiras. Meu chute, acho que eu até tirei bem do goleiro. O goleiro fez a boa defesa com o pé. Acho que foi um jogo igual. Se tivesse para ser um vencedor pelas chances criadas, tinha sido o Palmeiras. E o Arboleda, hein? Provocado pela torcida palmeirense, foi um dos melhores do clássico. Já falei isso outras vezes, ele sabe que ele errou. E a maneira dele corrigindo o erro e passando segurança para o torcedor. Então, para ele, foi um jogo hoje fantástico. Ele fez um ato, talvez ele tenha sido o melhor jogador do nosso time. Verdade, segurou bem a onda o Arboleda, né? Tá indo. Acho que esse choque, depois de ter vestido a camisa do Palmeiras e ter visto que o torcedor do São Paulo se virou contra ele, teve uma percepção que precisava responder mesmo em campo. Está jogando melhor do que jogava no ano passado. Verdade. Já era um bom jogador. Vamos de cara colocar o Caparica aqui na nossa lá. conversa. A gente vai lá para São Paulo agora. Anselmo Caparica hoje com a gente para repercutir esse clássico, também o empate do Corinthians. Caparica, bem-vindo. É um clássico com dois tempos, assim, aparentemente distintos, né? O São Paulo começa o jogo melhor, dominando. O Palmeiras consegue depois virar a situação, tem oportunidades muito mais claras, 2 bolas na trave. Mas, ao contrário do que a maioria imaginava, 0-0. A gente falou isso, não está na área. Tudo bem? Bom dia, Janaína, Lofredo, bom dia para todo mundo ligado no Sport TV News. Exatamente, né? Criou-se uma expectativa muito grande em relação a essa segunda rodada do Campeonato Paulista, porque na primeira rodada a gente teve uma chuva de gols, e nessa segunda rodada isso não aconteceu e um dos motivos foi justamente o clássico entre o São Paulo e o Palmeiras. O São Paulo com aquela proposta de ter bastante a posse de bola, mas sem ser muito efetivo no ataque. Acho que falta ainda aquele terço final do campo, o São Paulo ser um pouco mais preciso. Teve a grande chance ali com o Daniel Alves, mas não produziu tanto ofensivamente. Já o Palmeiras com uma proposta um pouco diferente, não tinha tanta posse de bola, mas tinha um jogo vertical um pouco mais eficiente. E por isso criou mais chances e esteve mais próximo da vitória, né? A gente vendo mais uma vez
alguns lances aí, a gente vê que, de fato, o Palmeiras, com as 2 bolas na trave, com essa chance criada aí, teve chances maiores de sair com a vitória lá de Araraquara, ao lado da torcida, né? A torcida é sempre bom, né? Jogou no interior, tem um calor danado, evidentemente, mas tem também o carinho da torcida que não costuma ver um jogo dessa grandeza, e isso foi muito bacana, né? Lembrando que o Palmeiras, a Arena Palmeiras, está tendo o gramado reformado para colocar aquela grama sintética, e por isso o Palmeiras vai mandar alguns jogos aí na Fonte Luminosa. Uma pena que em São Paulo, torcida única, né? em São Paulo só pode ter a torcida do time mandante, ou seja, Exatamente. não permite ao torcedor são paulino de Araraquara e região, quando o time está por lá, assistir no estádio, enfim. É lamentável, né? Só indo para trás. É Daqui a pouco, nós vamos fechar o portão logo, vai ter futebol sem público. E você sabe o que é mais engraçado? É que aqui mesmo em São Paulo a gente teve na Copinha Internacional e Grêmio, que talvez seja, se não for a maior, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, e tudo transcorreu tranquilamente. Então é o poder público, de fato, lavando as mãos e não querendo se comprometer a fazer a segurança de um jogo de futebol como deveria ser. Podendo não ter trabalho, né? Pra que eu vou ter, né? Então, assim... Como se isso resolvesse alguma coisa. Exatamente, né? Que tal as escalações, especialmente falando do Luxemburgo? Não, acho que... Ele foi com o Verón, né? Isso, é a grande diferença. Ele viu no primeiro jogo que ele precisava de um jogador mais incisivo, mais da posição por ali. Poderia ser o William, que é mais experiente, mas ele resolveu lançar o Gabriel Verón como titular, né? No meio-campo ele não quis mudar e deu certo. Deu certo, né? Ele mesmo disse que o Rafael Veiga vinha sendo bastante sacrificado, jogando pelos lados, que não é de fato muito a dele, e o Gabriel Verón poderia dar um pouco mais de profundidade para o time, e acho que isso efetivamente aconteceu. Claro que o Gabriel Verón é muito jovem e ainda não tem condição de aguentar a partida toda, né? Mas é interessante esse novo Palmeiras, que não investiu, né, para essa temporada, ainda não fez nenhuma contratação, tenta a contratação do Rony do Atlético Paranaense, mas de fato com o Vanderlei Luxemburgo usando muitos meninos, né? Um deles o Gabriel Menino, também aí o Gabriel Verón e o Patrick de Paula ganhando um pouco mais de espaço nesse time do Palmeiras. E então, por outro lado, né, fazendo uma alteração importante, que é o Felipe Melo jogando como zagueiro. O Luxemburgo mesmo disse ontem na entrevista coletiva que, assim, muitas vezes as pessoas acham que é um pouco de invencionice dele, né? E ele sabe que em algum momento o Felipe Melo vai falhar, porque é da função, porque o zagueiro é o homem ali, né, da última linha aí que... Quando erra, normalmente é fatal, né? Mas ele está preparado, o Felipe Melo também está preparado e, por enquanto, não tem comprometido na nova função. O que você achou da atuação dele ontem? Pelo contrário, não é a questão de não ter comprometido, não. Cada jogo que passa, teve a Florida Cup, e ele fez... No primeiro jogo da Florida Cup, você via ele um pouquinho, assim, sem saber como se posicionar. Sim. Depois ele já... foi evoluindo esse jogo, ele já se portou muito bem como zagueiro. Primeiro, é um jogador muito inteligente, muito capaz tecnicamente, muito forte de marcação. Ou seja, ele tem características para ser um bom zagueiro, liderança, tudo. Ele tem tudo para ser um bom zagueiro. Leva um tempo para adaptação, mas como ele tem muita capacidade, esse tempo eu acho que ele vai ser mais curto do que a gente imagina. Ele tem uma qualidade técnica muito grande, e hoje no futebol, da maneira que ele é jogado hoje, em que os zagueiros não estão ali apenas para defender, mas para construir as jogadas, o Felipe Melo pode ser um jogador fundamental nesse sentido. Você ter um zagueiro com a qualidade de passe que ele tem, quando muitas vezes a gente vê os zagueiros à frente do meio campo, iniciando as jogadas, o Felipe Melo, se ele realmente se adaptar, e parece que ele tem futuro para ser um ótimo jogador na posição, ele vai ajudar bastante o Palmeiras fazendo isso. São pontos positivos do Palmeiras. O Felipe Melo se acertando cada vez mais como zagueiro, a evolução do Ramires, a entrada do Gabriel Verón. Acho um time que do meio para frente está se movimentando bem, não está guardando muito posição, mas acabou não conseguindo vencer o jogo. Até acho que foi melhor do que o São Paulo, claramente. Acho que o São Paulo teve alguns momentos, mas claramente o Palmeiras foi melhor do que o São Paulo. Não conseguiu, não teve a sorte de finalizar. Evidentemente, o goleiro do São Paulo teve boa participação em alguns lances, mas o Palmeiras acertou 2 vezes na trave. Mas acho que o jogo do Palmeiras foi bom. O jogo do Palmeiras foi bom. Mas você não vê um São Paulo mais sólido também? Eu vejo um São Paulo, assim, algo...